Fala pessoal, bom dia. Foi não? Foi e a conexão encerrada. Foi? Fala pessoal, bom dia. Vamos dar início agora à terceira aula de Direito Tributário. Professora Andressa Pires, nós já abordamos as competências tributárias, nós já abordamos a obrigação tributária, sujeitos da obrigação tributária, fato gerador, hipótese de incidência. E hoje a gente vai tratar um tema que cai muito na sua prova da OAB, que é o tema de lançamento, suspensão do crédito tributário, suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário, especialmente a suspensão a FGV costuma cobrar muito nos exames de ordem. Vamos começar um pouquinho com competências tributárias, passar por lançamento para depois chegar nesse tema de suspensão do crédito tributário. Lembrando que a prova da primeira fase já foi marcada, dia 13 de junho. Quem não assistiu à live, lembrar, o professor Alexandre Teixeira deixou salvo lá no perfil dele, o pessoal comentou um pouquinho sobre como é que ia se dar essa primeira fase. Então, vamos começar aqui, direito tributário. Primeira questão. A União, desejando implementar política pública de fomento ao povoamento do interior do país, concedeu isenção de IPTU no território de alguns municípios pouco populosos situados no estado X. Diante desse cenário, assinale a alternativa correta. Lembrando, pessoal, que existe o princípio da uniformidade geográfica da tributação. Então, normalmente, não se pode conceder isenções, mas a União pode conceder algumas isenções. Agora, é vedado pela própria Constituição a isenção heterônima, o que é o IPTU, artigo 156, inciso 1º da Constituição Federal, ele é de competência dos municípios. Então, aqui, quem estava concedendo a isenção era a União. E, no caso, a Constituição Federal, no artigo 151, ela veda a concessão de isenções heterônomas. No caso, o imposto é de competência de uma entidade e outra entidade está concedendo essa isenção. Então, no caso, o IPTU, competência dos municípios, quem está concedendo a isenção é a União. Então, gabarito, letra D. A União não pode conceder tal isenção por violar a autonomia municipal, exatamente. Esse artigo 156, inciso 1º, o IPTU é de competência dos municípios. E os demais itens? A União pode conceder tal isenção por ser ela a principal responsável pela promoção das políticas de redução das desigualdades regionais, objetivo fundamental da República. Não, né? No caso, a Constituição Federal, ela veda exatamente a concessão de isenções heterônomas. No caso, o IPTU de competência dos municípios, não pode a União conceder tal isenção. Letra B. A União pode conceder tal isenção desde que compense os municípios afetados mediante transferências voluntárias. Não, de novo, são isenções heterônomas, não pode ter essa isenção. Letra C. O Estado ABC e não a União é o ente federado competente para conceder tais isenções relativas a tributos de competência dos municípios situados no território estadual. Não, né? No caso, como é de competência dos municípios, quem pode conceder tal isenção é o próprio município, não a União e nem o Estado em que o município está situado. Então, o gabarito da primeira questão, letra D. Segunda questão. Relativamente aos tributos de competência dos entes federados, a Constituição Federal, gabarito, pessoal, letra D, autoriza a União a instituir impostos novos, não previstos no texto constitucional, desde que sejam não cumulativos e tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados nessa Constituição. Até aqui, pessoal, é a previsão do artigo 154, inciso 1º da Constituição Federal. Então, de fato, a União pode instituir novos impostos desde que eles tenham fato gerador, base de cálculo diferente daqueles que já foram.
porque senão seria similar e poderia estar ocorrendo uma dupla tributação. Então, se tiver fato gerador base de cálculo diverso, a União pode sim instituir novos impostos. Final daqui do item D, cabendo aos Estados e ao Distrito Federal 20% dessa arrecadação a título de repartição de receita. Exatamente, é o que está previsto no artigo 154. Que, na verdade, o primeiro aqui, 154, o primeiro aqui é a parte final, parte do começo, e aqui o 157, inciso segundo da Constituição Federal. Constituição Federal. Ficou pequenininho aqui. Ficou pequenininho aqui, né? Então, a União pode instituir esses novos impostos, de fato, se não tiver base de cálculo, forem não cumulativos e fato gerador diferente, mas 157, inciso segundo, cabe aos estados e aos municípios, a título de repartição de receita, 20% dessa arrecadação. Então, tem essa distribuição de receita. Letra A. A Constituição Federal não autoriza a União a instituir impostos que sejam de competência dos municípios, exceto no caso de guerra interna ou golpe do Estado. Não, na verdade, a União pode instituir novos impostos, inclusive que sejam de competência dos municípios, é o artigo 154, inciso 1º aí da Constituição Federal. Letra B. Autoriza a União a instituir impostos extraordinários que também sejam de competência dos estados, devendo-lhe entregar 50% da receita oferida a título de repartição de receita. Não, né? A gente já viu no item D. Tem que entregar 20% dessa receita oferida aos estados ou aos municípios quando a União exercer a competência que lhe é cabida no artigo 154, inciso 1º. Então, 154, inciso 1º, a União pode instituir esses novos impostos. 157, inciso 2º, se ela exercer a competência do 154, ela tem que repartir essa receita. Letra C. Permite apenas aos municípios instituir e cobrar contribuição de melhoria. Não, aqui é de competência comum entre os três entes federados, a União, Estado, Distrito Federal e município. Então, segunda questão, gabarito, letra D. Terceira questão. A atual Constituição Federal instituiu competências tributárias comuns, privativas e residuais. Sob a atribuição de competência definida pela Constituição Federal de 1988, assinale a alternativa correta. Lembrando, pessoal, aqui, que os tributos, os impostos da União, estão aqui no artigo 153, dos Estados e Distrito Federal, no artigo 155, e dos municípios, aqui no artigo 156. Então, aqueles impostos que são cobrados privativamente pela União, 153, dos estados, 155 e dos municípios, 157. Então, vamos lá para as alternativas. Terceira questão, gabarito correto, letra C. Os estados têm competência para instituir imposto incidente sobre a prestação de transporte interestadual e intermunicipal. Nos estados, pessoal, aqui no artigo 155 que eu já falei para vocês. E essa previsão especificamente é do 155, inciso 2º. Então, vai competir aos estados instituir o ICMS, que vai ser incidente sobre a prestação e transporte interestadual e intermunicipal no 155, inciso 2º. E os demais itens? Os municípios são competentes para instituir imposto sobre a transmissão, causa, morte e doação. Não. Aí, no caso, ele nem está no 156, que são dos municípios, não são os municípios que são competentes, está lá no 155. Tá? São os estados que são competentes para instituir o ICMS, o Imposto de Transmissão, Causa, Morte, o ITCMD, o Imposto de Transmissão, Causa, Morte e Doação. Letra B. Apenas os estados e o Distrito Federal têm competência para a instituição de contribuição de melhoria decorrente de obra pública. Não, contribuição de melhoria, 145, inciso 3º da Constituição Federal. Ele é de competência comum dos três entes, da União, dos estados e dos municípios. Então, quando ele coloca aqui apenas os estados e o Distrito Federal, item B, é errado. Letra D, os estados e o Distrito Federal podem instituir impostos não previstos na Constituição Federal de 88, desde que sejam não cumulativos que não tenham fato gerador ou base de cálculo próprios dos discriminados na Constituição. 154, inciso 1º, a gente viu no item anterior. Quem é que pode exercer essa competência extraordinária para criar esses impostos, mesmo que eles sejam não cumulativos e que eles não tenham fato gerador ou base de cálculo de outros impostos? A
União, 154, inciso primeiro. Não são os estados e nem o Distrito Federal que podem instituir esses novos impostos. Então, terceira questão, gabarito correto, letra C. Quarta questão. A União instituiu, por meio de lei ordinária, empréstimo compulsório para atender à despesa extraordinária decorrente de calamidade pública. Sobre essa lei, assinale a alternativa correta. Normalmente essas questões elas são reguladas por lei ordinária, mas existem algumas exceções que deve ser feito, a União deve fazer por lei complementar. E, na verdade, essa questão é exatamente uma delas. Quando está se constituindo empréstimo compulsório, deve ser feito por meio de lei complementar, que são algumas das exceções que a União deve fazer uso da lei complementar, que são as contribuições sociais residuais, os empréstimos compulsórios, impostos sobre grandes fortunas e os outros casos previstos na Constituição. Então, como é para ser feito por lei complementar, gabarito correto, letra D, ela é inconstitucional, uma vez que os empréstimos compulsórios devem ser instituídos por meio de lei complementar e não de lei ordinária, exatamente. Letra A, ela é inconstitucional, pois a União não é competente para a instituição de empréstimos compulsórios. Não, a gente já viu, a União é sim competente para a instituição de empréstimos compulsórios. Então, ela é inconstitucional, mas a justificativa da letra A não é a correta. Letra B, ela, ao instituir empréstimo compulsório, é constitucional, já está errado aqui, e entrará em vigor no exercício seguinte ao de sua publicação, uma vez que é necessária a observância do princípio da anterioridade de exercício. O final está correto, ela deve respeito tanto à anterioridade geral quanto à anterioridade nonagesimal que a gente viu na aula passada, que são princípios que a gente tem que respeitar para dar um certo prazo para que o contribuinte possa se planejar para pagar os tributos. Eu tenho que respeitar o prazo de 90 dias, que seria a anterioridade nonagesimal, e a anterioridade de exercício, que é eu poder cobrar só no exercício seguinte. E no caso, esse daí deve respeito, mas ela não é constitucional, ela é inconstitucional, porque, pelo que prevê a Constituição, ela deve ser feito, o empréstimo compulsório, ele deve ser instituído por meio de lei complementar. E letra C, ela é constitucional, aqui já está errado, e entrará em vigor no dia seguinte à sua publicação, em razão de relevância e urgência da medida. Como a gente já falou, o empréstimo compulsório ele tem que respeitar tanto a anterioridade geral quanto o nonagesimal. Então, ele não vai entrar em vigor no dia seguinte. Tem que respeitar todo esse prazo para que o contribuinte possa se planejar para pagar esses empréstimos compulsórios. Então, quarta questão, gabarito letra D. Quinta questão. No que concerne à competência tributária, é incorreto o que se afirma em letra C. Constitui delegação de competência o cometimento à pessoa de direito privado do encargo ou da função de arrecadar tributos. Pessoal, aqui a gente já está entrando no CTN, a gente já está saindo um pouquinho da Constituição, já vai para as disposições do Código Tributário Nacional, e aqui é especialmente o artigo 7º e 8º do CTN, você consegue responder essa questão. Então, letra C, gabarito da questão, constitui delegação de competência o cometimento à pessoa de direito privado do encargo ou da função de arrecadar tributos. É exatamente o que está previsto no artigo 7º, parágrafo 3º do CTN. Então, que não constitui delegação de competência, porque a questão está pedindo o item incorreto. Então, o cometimento à pessoa de direito privado do encargo ou da função de arrecadar tributo, ele não vai ser essa delegação de competência. E os demais itens, eles estão todos verdadeiros. A atribuição compreende as garantias e os privilégios processuais que competem à pessoa jurídica de direito público a conferir. Artigo 7º, parágrafo 1º do CTN. Artigo 7º, parágrafo 1º do CTN. Letra B, a atribuição pode ser revogada a qualquer tempo por ato unilateral da pessoa jurídica de direito público a quem tenha conferido. Exatamente, 7º, parágrafo 2º, que é o parágrafo 1º, aqui é o parágrafo 2º. E letra D, o não exercício da competência tributária não a defere à pessoa jurídica de direito público diversa a que a Constituição tenha atribuído. É exatamente aqui, já vai para o artigo 8º. Então, se eu não exercer a minha competência tributária, não significa que outro ente federado vai poder exercer essa competência. Não significa isso. Então, quinta questão, gabarito correto. Artigo 7º e 8º do CTN, gabarito correto, letra C, porque está pedindo o item incorreto. Então, não constitui
delegação de competência. 7º parágrafo 3º. 6ª questão. Considerando-se um tributo que deveria ter sido lançado de ofício no ano de 2013, mas cujo lançamento não foi levado a efeito por ente competente no exercício financeiro em questão, é correto afirmar que, lembrando, pessoal, que o lançamento, aqui a gente já está entrando nas espécies de lançamento, o lançamento ele pode ser de ofício, ele pode ser por homologação ou por declaração. Essas espécies de lançamento, elas vão diferir de acordo com a maior ou menor participação do contribuinte. Então, no lançamento de ofício, há quase ou nenhuma participação do contribuinte. No lançamento por homologação, o contribuinte, ele dá as informações, mas quem faz o lançamento é o próprio fisco. E no lançamento por homologação, ele vai apenas homologar o lançamento que já foi feito pelo próprio contribuinte. Então, a maior ou menor participação. Nos lançamentos por ofício e por homologação, nos lançamentos por ofício ou por homologação, nesse caso, ou por declaração, quem vai fazer o lançamento é o próprio fisco. Então, nesse caso, a regra é de que, se ele não fizer, vai começar a correr o prazo só no próximo exercício. E no lançamento por homologação, que ele só vai homologar o lançamento que já foi feito desde a data do fato gerador. Então, o lançamento deveria ter sido lançado de ofício no ano de 2013, mas cujo lançamento não foi levado a efeito. Então, como ele deveria ter sido feito e é um lançamento de ofício, o prazo começa a correr no primeiro dia do próximo exercício. É o artigo 173, inciso 1º do CTN. Então, é correto afirmar, ele deveria ter sido lançado de ofício no ano de 2013, então, o primeiro dia que eu começo é no dia 1º de janeiro de 2014. Então, gabarito correto, pessoal, letra A. Ele poderá ser objeto de lançamento até 31 de dezembro de 2018, posto que ainda não se operou a perda do direito material fiscal. O artigo 173 fala que eu tenho 5 anos para poder lançar isso daí. E o artigo 173, inciso 1º, esses 5 anos eles são contados a partir do primeiro dia do exercício posterior, que eu deveria ter sido lançado. Então, como o lançamento aqui é de ofício, o prazo vai começar a correr no dia 1º de janeiro de 2014, então eu tenho 2014, 2015, 2016, 2017, até 31 de dezembro de 2018. Então, pode ser objeto de lançamento até 31 de dezembro de 2018, posto que ainda não se operou a perda do direito material, não se operou, nesse caso, a decadência, porque ainda não houve o lançamento. Então, 173, inciso 1º. E os demais itens, letra B, poderia ter sido lançado até 31 de dezembro de 2017, errado, uma vez que a partir de 1º de janeiro de 2018, a Fazenda Pública perdeu o direito de lançar em razão de ter se operado a decadência. Não, a decadência só vai se operar, no caso, no dia 1º de janeiro de 2019, porque começou a correr no dia 1º de janeiro de 2014, 173, inciso 1º do CTN. Letra C, não poderá mais ser exigido tendo em vista a homologação tácita verificada em 31 de dezembro de 2017. Não tem caso de homologação tácita nos tributos lançados de ofício, né, pessoal? Então, e ele ainda tem até 2018 para cobrar, para lançar esse tributo. E letra D, não poderá ser mais exigido em razão da prescrição ocorrida em 1º de janeiro de 2018. Não há nem se falar em prescrição, porque ele não foi nem lançado. Então, primeiro eu tenho que lançar, se eu não lançar, pode se operar a decadência, e quando eu lançar, se eu não cobrar, ele pode ser prescrito, mas eu não posso nem falar em prescrição, porque ele não foi sequer lançado. Então, 6ª questão, gabarito correto, letra A. 7ª questão. Segundo o Código Tributário Nacional, que ficou separado os 4 itens, mas o gabarito correto aqui, letra D. Não influem sobre a obrigação tributária quaisquer atos anteriores à homologação praticados pelo sujeito passivo ou por terceiro, visando a extinção total ou parcial do crédito. Aqui, pessoal, artigo 150, parágrafo 2º do CTN. Aqui a gente está falando ainda sobre lançamento.
Então, quaisquer atos anteriores à homologação desse lançamento, que a gente está falando de homologação, então a gente está falando aqui de lançamento por homologação, quaisquer atos anteriores a essa homologação, que é o sujeito passivo, o contribuinte que vai declarar, quaisquer atos que ele praticar anteriores a isso, eles não vão influir na obrigação tributária, visando a extinção total ou parcial do crédito. Voltando aqui para a letra A, para a gente ver porque que os demais itens estão errados. A modificação introduzida de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados... Saiu aqui. Saiu aqui. Deixa eu ver aqui. Só um pequeno erro aqui Tá aparecendo aqui de novo. Vai já aparecer para vocês, mas eu tenho aqui a questão, pessoal. Então, vamos continuar respondendo. Tu parou a gravação? Parou a gravação? Não? Então, 7ª questão. A modificação introduzida de ofício ou em consequência de decisão administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do lançamento, pode ser efetivada em relação a um mesmo sujeito passivo quanto a fato gerador ocorrido posteriormente, ou até mesmo... Apareceu? Não apareceu aqui, não. Ou até mesmo anteriormente à sua introdução. Não, né, pessoal? Não, né, pessoal? Pode ser apenas quanto a fatos geradores ocorridos posteriormente, mas não os anteriormente à introdução. É o artigo 146 do Código Tributário Nacional. Letra B. A retificação da declaração... Tá aparecendo na tela lá para ele, só não está aparecendo para mim. Porque está aparecendo aqui para vocês, pessoal, na tela, mas para mim aqui tá sem aparecer. Vou ficar lendo aqui no computador pequeno. Mas eu não vou conseguir ficar fazendo as anotações para vocês, então eu vou ficar falando os artigos e aí vocês prestam atenção e anotam aí do lado nas questões. Letra B. A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a aumentar, reduzir ou excluir tributo, só é admissível mediante comprovação de fraude. E, nesse caso, poderá ocorrer antes de notificado o lançamento. Nesse caso, não é só mediante a comprovação de fraude, né? Quando tiver erro, quando ele é admissível essa retificação mediante erro também. Se ele comprovar esse erro, ele pode sim retificar essa declaração que é de iniciativa dele. Letra C. Se a lei não fixar prazo para homologação, será ele de 5 anos a contar do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado e, uma vez expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito. Vamos lá. Nesse caso, quando a gente está, como eu falei para vocês, quando eu tenho os tributos por declaração e os tributos de ofício, se eu não lançar, ele começa a correr no primeiro dia do exercício seguinte, mas quando eu tenho os tributos por homologação aqui, ele não vai ser contado a partir do primeiro dia do exercício seguinte. Aqui não é a regra do 173, inciso 1º. Aqui se aplica a regra do 150, parágrafo 4º. Então, começa a correr a partir do dia de fato do fato gerador. Então, 150, parágrafo 4º, letra C errada também. Vou abrir para eles. Então, essa questão, né, pessoal? 147, parágrafo 1º, para vocês poderem anotar, que eu não estou podendo fazer as anotações na tela. E 150, parágrafo 4º do Código Tributário Nacional. 8ª questão. Segundo o Código Tributário Nacional, o lançamento é o procedimento pelo qual a autoridade administrativa verifica a ocorrência do fato gerador da obrigação tributária. Para ele está aparecendo. Do fato gerador da obrigação tributária, determina a matéria tributável, calcula o montante do tributo devido, identifica o sujeito passivo e, sendo o caso,
propõe a aplicação da penalidade cabível. Aqui ele está fazendo simplesmente o conceito do lançamento. E aí a gente vai analisar um por um as alternativas para chegar no gabarito dessa questão. Então, gabarito dessa questão. Inciso primeiro, o envio do carnê do IPTU ao endereço do contribuinte configura a notificação presumida do lançamento do tributo. Lembrando, pessoal, que o IPTU, ele é de competência, a gente já viu, artigo 156, ele é de competência dos municípios. Então, mas ele também ele é lançado de ofício. Então, quando a União ela lança esse carnê de IPTU, ele já, de fato, configura uma notificação presumida. E aqui a previsão é da súmula 397 do STJ. Lembrando que eu não estou podendo anotar porque não está aparecendo aqui na tela. Então, vão anotando. Inciso primeiro aqui da questão número 8, súmula 397 do STJ. A entrega do carnê já configura a notificação presumida de lançamento do tributo. Inciso segundo, o lançamento pode ser revisto de ofício pela Fazenda Pública se constatado erro em sua feitura, enquanto não extinto o direito de lançar. Tá correto também, né, pessoal? O artigo 149 do inciso 4º do CTN. Existem várias hipóteses em que a Fazenda Pública pode revisar esse lançamento, mas só, aí o parágrafo único vai prever, o parágrafo único do 149, mas só quando não tiver extinto o direito de lançar. Então, ela pode revisar, existem várias hipóteses no 149, inclusive essa daí que está no inciso segundo é um dos itens, 149, inciso 4º, mas só enquanto não tiver extinto ainda o direito de lançar, o parágrafo único do 149. Inciso terceiro, ocorrendo o pagamento antecipado do ICMS por parte do contribuinte, o prazo decadencial para o lançamento de eventuais diferenças é de 5 anos, a contar do fato gerador. ICMS, tributo, ICMS, a gente já viu lá nas primeiras questões, o ICMS ele vai ser de competência dos estados, mas aqui ele também vai ser lançamento por homologação, né? Então, também vai ser de lançamento por homologação. Então, artigo 150 não vai ser aplicada a regra do 173, inciso primeiro, nem do 173 caput. Então, o ICMS, que é de competência dos estados e é de lançamento por homologação, ele vai ser pago por antecipação aqui do contribuinte, mas o prazo começa a correr, aí vai ser o 150 parágrafo 4º, anotem, porque eu não estou podendo fazer as anotações aí para vocês. 150 parágrafo 4º vai começar a correr a partir da data do fato gerador. Então, gabarito da 8ª questão, item D. Corretas 1, 2 e 3. Súmula 397, artigo 149 e artigo 150, parágrafo 4º. E aqui, pessoal, a letra C é independentemente desse pagamento antecipado, tá bom? Nona questão. A constituição de crédito tributário ocorre através do lançamento, exatamente. Lembrando daquela linhazinha do tempo. Eu tenho a hipótese de incidência, fato gerador. E aí a prática do fato gerador vai constituir essa obrigação tributária mais o lançamento é que vai constituir o crédito tributário. Então, a constituição de crédito tributário ocorre através do lançamento. Perfeito, caput. A respeito do nosso sistema tributário, nosso sistema tributário prevê, gabarito correto, letra B, pessoal. O lançamento reporta-se, questão 9. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Exatamente, em relação aos aspectos materiais, o lançamento ele vai estar disposto, ele vai ser regulado pela lei que estava vigente na época da ocorrência do fato gerador, porque a lei tributária de regra, ela não vai retroagir. Tem algumas hipóteses que a gente vai ver já em algumas questões, quando está ampliando os poderes de fiscalização da autoridade, ela pode retroagir, mas de regra ela não vai retroagir. Então, a lei que vai estar vigente é a lei da data do fato gerador. Então, o gabarito correto da questão 9, letra B, artigo 144 do Código Tributário Nacional. Anotem, porque eu não estou podendo fazer as anotações na questão. E os demais itens? Apareceu aqui.
E os demais itens? Foi, mas não é essa não na questão. Vai passar. Tá em outra matéria, eu acho. Ah, tá. Letra A. A atividade administrativa de lançamento é facultativa. Não, né, pessoal? Ela vai ser vinculada. Ela vai ser vinculada e obrigatória. É o artigo 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional. Podendo o agente público deixar de realizá-la, se assim entender, como mais benéfico para a administração. Pronto, voltou aqui para mim. Vai já aparecer para vocês a tela que tem a questão, mas já vou começar a fazer as anotações aqui dos artigos da 9ª questão. É facultativa? Não, ela vai ser obrigatória e vinculada, é o artigo 142, parágrafo único do Código Tributário Nacional. O gabarito correto aqui, letra B, né? O lançamento reporta-se a data da ocorrência do fato gerador, que é o 144, e vamos continuar lendo os demais itens. O lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo só pode ser alterado em virtude da impugnação do referido sujeito passivo. Não, né, pessoal? Tem mais duas hipóteses lá no artigo 145 do Código Tributário Nacional. Então, regularmente notificado ao sujeito passivo, ele pode ser alterado em virtude da impugnação do referido sujeito passivo, de recurso de ofício ou de iniciativa da administração. Lembrando que também pode a administração pública rever, a gente já viu em duas questões anteriores, o artigo 149, existem várias hipóteses que a administração pública pode rever, desde que ele não tenha sido efetivamente extinto. Letra D. Quando o valor tributário estiver expresso em moeda estrangeira, faça-se sua conversão em moeda nacional ao câmbio do dia que for feito o lançamento. Não, né, pessoal? Se a lei que a lei do lançamento é a lei da ocorrência do gerador, essa conversão também, se tiver em moeda estrangeira, a conversão vai ser feita em moeda no câmbio do dia da prática do fato gerador. E aí essa questão ela está expressamente no artigo 143. Todos os dispositivos que estão aqui do Código Tributário Nacional. 9ª questão, gabarito letra B. 10ª questão. A secretária de Fazenda de determinado estado da federação realizará o lançamento de tributo de sua competência na importação de mercadoria. O valor tributário está expresso em moeda estrangeira e discriminado em documento de nome. Neste caso, de acordo com o Código Tributário Nacional, a gente acabou de ver essa daí, né, pessoal? A gente acabou de ver aqui no item anterior, quando tem moeda estrangeira, artigo 143 do Código Tributário Nacional. Então, nesse caso, de acordo com o Código Tributário Nacional, voltei aqui, gabarito letra D. Do Código Tributário Nacional. Vai ser feita a conversão em moeda ao câmbio do dia da ocorrência do fato gerador da obrigação, porque a prática do fato gerador vai ser na data daquela lei. Então, se a lei estava vigente e eu pratiquei um fato gerador, eu estava prevendo que eu ia pagar tributos, que eu ia pagar, ainda que tenha em moeda estrangeira, que eu ia pagar de acordo com aquela lei. Então, para evitar uma imprevisibilidade, para que a lei tributária não retroaja, a conversão vai ser da data da prática do fato gerador. Os demais itens. Arbitramento de valor mediante aferição similar, exclusivamente nacional, não existe essa previsão no Código Tributário Nacional. A previsão expressa é do 143. Letra B. Arbitramento do valor mediante aferição de similares nacional e internacional, prevalecendo no Código Tributário Nacional. E letra C. Conversão em moeda nacional ao dia do lançamento definitivo do tributo. Não, né? Não é do dia do lançamento, é do dia da prática do fato gerador, que era quando o contribuinte se preveu para aqueles tributos. Então, 143 do Código Tributário Nacional, gabarito da 10ª questão, letra D. São as modalidades de lançamento aplicadas aos principais tributos municipais, assinale a alternativa correta. Lembrando que existem os tributos lançados de ofício, lançados por declaração e lançados por homologação. Quando eu tenho os tributos lançados de ofício e por declaração, a regra é de que o prazo começa a correr a partir do primeiro dia do exercício seguinte. Regra do 173, inciso 1º do Código Tributário Nacional. Quando é tributos
por homologação, a regra é a do 150, parágrafo 4º, que é da data, começa a correr o prazo da data da prática do fato gerador. Agora, se nesses tributos por homologação houver fraude, aí eu não vou usar a regra do 150, parágrafo 4º, eu vou usar a regra lá do 173. Então, 11ª questão, gabarito correto, letra A. Em relação aos tributos lançados por homologação, o município poderá efetuar o lançamento até o prazo de 5 anos, com início no primeiro dia do exercício seguinte, diante da constatação da existência de fraude. Exatamente. Ainda que seja lançado por homologação, que a regra seria a do 150. 150, parágrafo 4º do CTN, quando há fraude, eu vou usar o 173, inciso 1º do CTN. Então, lançamento por homologação, regra, começa a contar a partir da prática do fato gerador. Se houver fraude, começa a contar a partir do primeiro dia do exercício seguinte. Por quê? Porque houve fraude, então eu tenho que dar um prazo maior para que não acarrete essa perda do direito material de lançar o tributo e constituir o crédito tributário para que o ente federado possa, de fato, cobrar esse tributo. Nesse caso, seria o município. Letra B. Em relação aos tributos lançados de ofício, o prazo para efetivação do lançamento terá início, em qualquer hipótese, a partir da ocorrência do fato gerador. Não, quando eu estou falando aqui lançados de ofício, a regra é a do 173, inciso 1º, então a regra é de que eles começam a correr a partir do primeiro dia do exercício seguinte. Letra C. O IPTU, Imposto Predial e Territorial Urbano, tem como objeto o lançamento de ofício. Nesse caso, o prazo para efetivação do lançamento conta-se da data da ocorrência do fato gerador. Aqui, de novo, lançamento de ofício, IPTU vai ser municipal. Então, como é lançamento de ofício, começa a contar, a gente usa a regra do 173, inciso 1º, começa a contar a partir do primeiro dia do exercício seguinte. Letra D, o ISS, Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, tem como objeto o lançamento por homologação. Nesse caso, o prazo para efetivação do lançamento conta-se da ocorrência do fato gerador, mesmo diante da ocorrência de fraude. Não. Quando a gente tem a ocorrência de fraude, a regra é que começa a contar a partir do 173, inciso 1º do Código Tributário Nacional. Então, começa a contar a partir do primeiro dia do exercício seguinte. Então, o gabarito correto, 11ª questão, letra A. 12ª questão. Sobre o lançamento, segundo o Código Tributário Nacional, assinale a incorreta. 12ª questão, letra D. Ficou separado aqui, né? Mas o lançamento por declaração ocorre quando a legislação impõe ao sujeito passivo, lembrando que a gente tem 3 tipos de lançamento: por lançamento de ofício, por declaração e por homologação. O lançamento por declaração, item D, ocorre quando a legislação impõe ao sujeito passivo o dever de antecipar pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa que, nesse contexto, tomando conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente concorda com o mesmo realizado do primeiro. O item D estaria perfeito se eu não estivesse falando aqui de lançamento por declaração. Aqui é um lançamento por homologação, porque não há participação do fisco nessa parte. Então, o sujeito passivo ele vai antecipar o pagamento sem prévio exame da autoridade administrativa, que, tomando conhecimento, vai expressamente concordar com ele. Então, aqui é lançamento por homologação e não lançamento por declaração. Item D errado e gabarito da questão. Demais itens estão corretos. Vamos lá. Regra geral, o lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada. Exatamente, essa é a regra do Código Tributário Nacional, lá no 144 do Código Tributário Nacional. O lançamento, nos seus aspectos materiais, vai ser pela lei da ocorrência do fato gerador, e nos aspectos procedimentais, como os aspectos procedimentais é de fato do lançamento, os aspectos procedimentais é da lei vigente à época do lançamento, mas no que se refere aos aspectos materiais, é da lei do fato gerador, que é o artigo 144 do Código Tributário Nacional, é a regra geral do CTN. Letra B. Excepcionalmente, aplica-se ao lançamento a legislação que, posteriormente à ocorrência do fato gerador da obrigação, tenha instituído novos critérios de apuração ou processo de fiscalização, ampliando os poderes de investigação das autoridades administrativas ou outorgado ao crédito maiores garantias ou privilégios, exceto, nesse último caso, para efeito de atribuir
responsabilidades a terceiros. Aqui é o 144, parágrafo 1º também do CTN. Então, excepcionalmente, aqui a data da ocorrência do fato gerador, mas excepcionalmente a lei que posteriormente começou a viger depois da ocorrência do fato gerador, só que ela apenas ampliou os poderes de fiscalização. Então, essa é uma das exceções que eu falei para vocês há 2 questõezinhas atrás, é uma das exceções que eu posso sim retroagir essa norma tributária, mas apenas para ampliar esses poderes de fiscalização da autoridade administrativa. Então, letra B, certa também, 144, parágrafo 1º. E letra C, o lançamento e o auto de infração podem ser objeto de anulação se não cumprirem os requisitos necessários para a sua constituição. Exatamente, como é um processo administrativo, eles podem sim ser objeto de anulação se eles não cumprirem os requisitos legais. Então, cumprir os requisitos legais, ok. Não cumprir os requisitos legais, como ele é um ato discricionário e vinculado, eu posso sim anular se eles não cumprirem esses requisitos. Então, gabarito da 12ª questão, letra D. 13ª. São modalidades de lançamento tributário o lançamento por homologação, por declaração e de ofício, exatamente. Lembrando que as espécies de lançamento elas só diferenciam de acordo com maior ou menor participação do contribuinte, do sujeito passivo da obrigação tributária. Sobre o lançamento por declaração, nesse caso, há um mix de uma participação do contribuinte e da autoridade que vai cobrar aqueles tributos, porque ela não tem todas as informações. Então, o contribuinte ele vai fornecer algumas informações e, diante dessas informações fornecidas, o lançamento ele vai ser feito pelo ente que está fiscalizando. O lançamento não vai ser feito pelo contribuinte e nem vai ser feito apenas pelo ente que está fazendo esse lançamento, porque ele não detém todas as informações para fazê-lo. Então, o contribuinte dá as informações e o lançamento ele é efetuado pela autoridade administrativa. Letra 13, questão 13, gabarito correto, que também ficou separado. Letra D. A retificação da declaração por iniciativa do contribuinte declarante só é admissível mediante a comprovação do erro em que se fundou e, se ocorrer, antes da inscrição do débito em dívida ativa. Lembrando que ele que forneceu as informações. Então, ele só pode rever se não tiver sido feito. Se não tiver sido feita essa inscrição do débito em dívida ativa, ele só pode retificar essas informações se ele provar que se fundou em erro, porque ele que está fornecendo as informações. Então, elas, presumidamente, estão corretas. Voltando aqui. Letra A. Se a lei não fixar prazo para a declaração, será ele de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador. Expirado esse prazo sem que o sujeito passivo tenha se pronunciado, considera-se realizado o lançamento definitivamente e extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Aqui, pessoal, artigo 173 do CTN. Se a lei não fixar prazo para a homologação, será ele de 5 anos, não é para a declaração. Então, aqui eu não estou falando, o dispositivo está correto, de acordo com o 173, mas se a lei não fixar prazo para a homologação, é o caput do 173 e o inciso 1º do 173 do Código Tributário Nacional. Item B. Item B. O que caracteriza essa modalidade de lançamento não é a simples existência da declaração a cargo do sujeito passivo ou de terceiro, mas o fato de a autoridade administrativa necessitar dessas informações para efetivar o lançamento tributário. 147 do CTN. Na verdade, pessoal, o gabarito correto vai ser o item B. O que caracteriza essa modalidade de lançamento não é a simples existência da declaração a cargo do sujeito passivo ou terceiro, mas o fato de a autoridade administrativa necessitar dessas informações para poder efetivar o lançamento tributário. Exatamente. Como é um lançamento misto, a autoridade vai precisar dessas informações, o contribuinte vai fornecer essas informações e aí sim ela vai efetivar o lançamento. Aí é o 147 do CTN. Letra C. O lançamento por declaração somente poderá ser revisto de ofício pela autoridade administrativa quando restar comprovado que o sujeito passivo ou terceiro, em benefício daquele,
agiu com dolo, fraude ou simulação. Não é somente, né? A gente já viu nas questões anteriores. Existem algumas hipóteses de revisar esse lançamento no 145, por iniciativa da parte, e no 149, de ofício, os dois do CTN, de ofício pela autoridade administrativa, e item D, a retificação da declaração por iniciativa do contribuinte declarante só é admissível mediante a comprovação do erro em que se fundou se ocorrer antes da inscrição da dívida ativa. Não, aqui está o pequeno equívoco, não é da dívida ativa, é desde que ele foi notificado desse lançamento. Então, pode ocorrer antes da inscrição desse débito? Não, antes que ele foi notificado desse lançamento. Então, 13ª questão, gabarito correto, na verdade, letra B, né? Artigo 147 do Código Tributário Nacional. 14ª questão, assinale as alternativas relativas à obrigação e ao crédito tributário, identifique as alternativas corretas. Vamos resolver aqui uma por uma e a gente já vai chegar no gabarito depois de ler os itens. São causas de suspensão da exigibilidade, que já está entrando em suspensão, extinção e exclusão do crédito tributário, e do lançamento do crédito tributário, a moratória, o depósito do montante integral, as reclamações e os recursos nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo, a concessão de medida liminar e mandado de segurança, a concessão de medida liminar ou de tutela antecipada em outras espécies de ação judicial e o parcelamento. Esses, de fato, são espécies de suspensão do crédito tributário, mas não do lançamento do crédito tributário, porque vejam, eu tenho fato gerador, obrigação tributária e crédito tributário só depois do lançamento. Então, não vou suspender o lançamento, porque para que eu tenha o crédito tributário, eu tenho que ter tido o lançamento. Então, são espécies de suspensão do crédito tributário, não do lançamento, porque para que eu tenha o crédito tributário, eu tenho que já ter tido esse lançamento. Então, item 1, errado. Essas aí são espécies de suspensão, mas só do crédito tributário e não do lançamento, porque, de novo, para que eu tenha o crédito tributário, ele tem que ter sido primeiro lançado. Tem 2. A obrigação tributária principal abrange o valor do crédito principal, bem como os respectivos juros e atualização monetária. Já a obrigação tributária acessória refere-se à multa e penalidades pecuniárias impostas ao contribuinte. A obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à sua penalidade. Não, né, pessoal? Ela não vai se converter a essa penalidade. Aqui o 113, se eu não me engano, acho que é o 113, parágrafo 3º do CTN, mas me corrija se estiver errado. E já a obrigação tributária principal, ela sim vai ter essas penalidades e multas. Mas a obrigação acessória são obrigações de fazer, não fazer ou deixar de fazer. E mesmo assim, essas obrigações acessórias, elas não podem ser convertidas em principal pela sua inobservância. 113, se eu não me engano, parágrafo 3º do Código Tributário Nacional. Então, as acessórias, elas não são penalidades pecuniárias impostas ao contribuinte, porque as penalidades pecuniárias são obrigações principais e elas nem se convertem, dada a sua inobservância, em obrigações principais. Então, 1 e 2, errados. 3. O pagamento é uma forma de extinção do crédito tributário. Pagamento, compensação, prescrição e decadência são hipóteses de extinção do crédito tributário. Caso o contribuinte faça o pagamento a maior, terá direito à restituição do montante indevido, independentemente de ter feito o pagamento voluntariamente ou de ter calculado de forma equivocada o montante pago de fato. Se ele fizer o pagamento a maior, ele tem a restituição do montante indevido. Item 4, no lançamento por homologação, a autoridade administrativa manifesta sua concordância com a atividade do sujeito passivo, chancelando a sua correção. Lembrando, lançamento por homologação, quem faz a declaração, quem faz o lançamento, quem aplica a lei é o sujeito passivo. Então, ela vai manifestar de fato essa concordância com a atividade do sujeito passivo. Nessa modalidade, a homologação pode ser expressa ou tácita. Na homologação tácita, se a lei não fixar prazo, será ele de 5 anos a contar da ocorrência do fato gerador. Aqui, né, pessoal, como a gente estava falando, no lançamento por homologação, a gente está lá no 150 do Código Tributário Nacional. E esse prazo de 5 anos lá no 150
Parágrafo 4º. Expirado esse prazo, sem que a Fazenda Pública tenha se pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação. Salvo se comprovada essa existência, por quê? Porque se comprovada a existência de dolo, fraude ou simulação, ele não vai ser da data da ocorrência do fato gerador, vai correr lá no 173, inciso 1º, e vai começar a correr a partir do primeiro dia do exercício seguinte. Mas, como não houve dolo, fraude ou simulação, de fato, o prazo começa a ocorrer a partir da prática do fato gerador e será ele de 5 anos. Artigo 150, parágrafo 4º. Então, item 3, correto. Item 4, correto. Gabarito correto. Letra B. Apenas as afirmativas 3 e 4 estão corretas. 15ª questão. A pessoa jurídica X deixou de recolher o imposto sobre a renda referente ao ano de 2013. No final do ano de 2014, a pessoa jurídica X requereu parcelamento do crédito em 60 parcelas, o que foi deferido pela União. O contribuinte vem pagando tempestivamente as parcelas. Sobre o parcelamento concedido à pessoa jurídica X, assinale a afirmativa correta. Afirmativa correta, pessoal, letra C. A exigibilidade do crédito tributário está suspensa em razão de seu parcelamento. 151, inciso 6º do Código Tributário Nacional, são as causas de suspensão do crédito tributário. O parcelamento está entre elas. Letra A. O crédito tributário foi extinto? Não se trata de extinção, mas de suspensão. Letra B. Independente de previsão em lei, o parcelamento pela pessoa jurídica X exclui a incidência de juros e multa? Não, aqui seriam as obrigações, seriam outros tipos de obrigações, então não exclui. E letra D. O crédito tributário foi excluído. Não, ele não foi excluído, ele foi suspenso quando recolheu a primeira parcela, começa a suspensão. 16ª questão. Devido à crise que vem atingindo o Estado Z, seu governador, após examinar as principais reclamações dos contribuintes, decidiu estabelecer medidas que facilitassem o pagamento do imposto sobre a propriedade de veículos automotores, de IPVA. Por meio de despacho administrativo, autorizado por lei, perdoou débitos de IPVA iguais ou inferiores a R$ 200 na época da publicação. Além disso, sancionou a lei prorrogando o prazo para pagamento dos débitos de IPVA já vencidos. Com base nesse caso, qual a opção que indica os institutos tributários utilizados pelo governo, respectivamente? Primeiro caso, ele perdoou os débitos. Ele perdoou os débitos. No caso, como ele perdoou, se trata de uma remissão. Lembrando, remissão com 2 S. Lembrando, remissão com 2 S, lembrem de missa. Missa, perdão. Perdão sem nenhuma contraprestação. Sem nenhuma contraprestação, remissão com 2 S. E, no segundo caso, como ele prorrogou o prazo do pagamento, Instituto da moratória. Então, gabarito correto, letra B. Remissão com 2 S e moratória. 16ª questão, gabarito letra B. 17ª. O Código Tributário Nacional estabelece que a moratória suspende a exigibilidade do crédito tributário. De acordo com o referido código, moratória, lembrando, a gente está prorrogando o prazo para pagamento. 17ª questão, gabarito correto, letra B. Salvo disposição de lei em contrário, a moratória somente abrange os créditos definitivamente constituídos da data da lei ou do despacho que a conceder, ou cujo lançamento já tenha sido indicado aquela data por ato regular do sujeito passivo, aqui o 154. Claro, né, pessoal? Se eu estou prorrogando o prazo para que seja pago, é só dos créditos que já... Os créditos, é claro que eles não estão incluídos nessa moratória. Letra A. A lei concessiva de moratória pode circunscrever expressamente a sua aplicabilidade a determinada região do território da pessoa jurídica de direito público que a expedir, vedada essa concessão a determinada classe de sujeitos ou categoria de sujeito passivo. Não. Eu posso conceder moratória a determinada classe ou sujeitos passivos. É o que está previsto no 152, parágrafo único do CTN. Eu, de fato, posso conceder moratória geral ou uma determinada classe ou sujeito sem que isso impeça a concessão de moratória. Letra C. Ela pode ser concedida em caráter individual, ok? Por despacho de autoridade administrativa, desde que autorizada por decreto, não, né? Se o prazo concedido for até de 6 meses e por lei se o prazo concedido for superior a 6 meses. Não. Eu posso conceder sim a moratória em caráter individual, e pode ser por despacho de autoridade administrativa, mas ela tem que estar pautada por lei, não pode ser por simples decreto. Então, C errado também. A moratória pode ser concedida em caráter geral pelos estados quanto a tributos de competência da União,
dos próprios estados do Distrito Federal ou ainda dos municípios, quando essa concessão tiver sido autorizada de forma geral ou específica por resolução do Senado Federal. Não, né, pessoal? Não, né? Só se ela tiver sido instituída por lei, e aqui os estados não podem conceder quando há tributos de competência da União, porque eles não podem perdoar o de outras, eles não podem nem prorrogar, nem perdoar os de outra entidade. Então, 17ª questão, gabarito letra B. 18ª. Em um certo estado ABC, em que o ITCMD é lançado por homologação, um fato gerador deste tributo ocorreu em 2/10/2006, sem que tenha sido entregue qualquer declaração do contribuinte ao fisco. Em 5/5/2012, tomando conhecimento do fato gerador, a administração tributária estadual constitui o crédito tributário por meio do lançamento de ofício, notificando o contribuinte para pagamento em 30 dias. Este, então, reconhece e confessa a dívida ao aderir a um programa estadual de parcelamento de débitos tributários. Diante desse cenário, assinale a alternativa correta. Lembrando que lançamento por homologação, então, a regra, se ele não tiver sido por dolo, fraude, a regra é de que ele comece a correr a partir da data do fato gerador. Então, ele começaria a ocorrer em 2/10/2006. Gabarito correto da 18ª questão, letra D. Como ele começa a ocorrer aqui em 2/10/2006, eu tenho 2006, 2007, 2008, 2009, 2010. Ele já estaria extinto pela decadência. Já teve a perda desse direito 150, parágrafo 4º. Letra A. A concessão de dívida por ocasião de parcelamento efetuou novação do crédito tributário. Não, né? Não há que se falar aqui em novação de crédito tributário. Letra A. A constituição definitiva do crédito somente ocorreu mediante confissão de dívida, voluntariamente feita pelo contribuinte. Né? A constituição definitiva do crédito só ocorre a partir do lançamento. Letra C. O crédito tributário se encontra prescrito, mas a dívida voluntariamente paga pelo contribuinte não pode ser restituída. Não há que se falar aqui em prescrição, porque o crédito tributário, na verdade, ele não tinha sido nem constituído. Ele só vai ser constituído quando a obrigação tributária for lançada, quando for feito o lançamento daquela obrigação tributária. Então, gabarito da 18ª questão, letra D. 19ª. Certo prefeito, com o objetivo de facilitar o pagamento dos créditos tributários em atraso, pretende implementar na cidade a moratória. Lembrando, moratória, eu vou postergar esse pagamento. Que, de acordo com as regras do Código Tributário Nacional, gabarito correto aqui também ficou um pouquinho separado. Gabarito correto, letra C. Não aproveitará os créditos tributários decorrentes de dolo, fraude ou simulação do sujeito passivo ou terceiro em benefício daquele, mesmo que já concedido por não gerar direito adquirido. Exatamente, a gente já viu, inclusive, essa disposição, 154, parágrafo único do Código Tributário Nacional. De fato, eu estou parcelando, eu estou, na verdade, prorrogando, mas é claro que os créditos decorrentes de dolo, fraude e simulação não vão estar incluídos, mesmo que já concedido, porque a moratória não vai gerar direito adquirido. Voltando aqui. Deverá a lei concessiva de moratória circunscrever expressamente a sua aplicabilidade a determinada região do território, mas não a determinada classe ou categoria de sujeitos, não é aqui, ou a determinada classe ou categoria de sujeito passivo, que a gente vai lá para o 152 do Código Tributário Nacional. Quando eu estou prorrogando esse parcelamento, eu tenho que determinar quem é que vai poder estar beneficiado por essa moratória. Então, eu vou circunscrever expressamente a determinada região ou a determinada classe ou categoria de sujeitos passivos que vão ser beneficiados por essa moratória 152 do Código Tributário Nacional. Considerará, salvo disposição de lei em contrário, os créditos definitivamente constituídos ou ainda a constituir, desde que o lançamento ainda não tenha sido enviado ao devedor do tributo. Não ainda constituir. Considerar a moratória só vai ser feita dos que já estão constituídos, porque ela vai suspender a exigência do crédito tributário. Se eles não tiverem sido constituídos ainda, não há que suspender, não há que prorrogar esse pagamento, não há moratória nesse caso. Então, letra B é errada também. E letra D, não poderá ser revogada de ofício nos casos em concessão de caráter individual, mesmo quando se apure que o beneficiário não satisfazia as condições
para a concessão do favor tributário, né? Ela, na verdade, ela não vai gerar direito adquirido e ela pode ser revista a qualquer momento. Então, quando se apurar que o beneficiário não satisfaz essas condições, eu posso sim revogar, ainda que de ofício, essa moratória. Então, 19ª questão, gabarito, letra C. 20ª. Um contribuinte pretende compensar parcialmente, a gente está falando aqui de extinção do crédito tributário, pagamento, compensação, prescrição e decadência, com valores, compensar parcialmente tributo municipal, com valores reconhecidos com repetição de débito tributário municipal em sentença declaratória transitada em julgado. Nos termos do Código Tributário Nacional e à luz da doutrina, essa compensação, letra A, poderá ocorrer mesmo que o valor devido ao particular for vincendo. Eles são tributos vincendos ou vencidos, 170 do Código Tributário Nacional. Então, eu posso sim compensar, sendo eles valores vencidos ou vincendos, e aí extinguir o meu crédito tributário. Poderá ocorrer com créditos judiciais ainda não liquidados? Não, só se eles já forem líquidos e certos. É hipótese de exclusão do crédito tributário. Não, a gente está falando, quando eu estava lendo o capítulo com vocês, né? É hipótese de extinção do crédito tributário. E letra D, amortiza primeiro os juros e depois o débito principal da obrigação tributária. Também não, né? Primeiro é o débito principal da obrigação tributária que vai ser extinta. Então, 20ª questão, letra A. 21ª. Uma autoridade tributária respaldada por lei, emitiu despacho concedendo moratória em caráter individual para determinado contribuinte e assim suspendeu a exigibilidade do crédito tributário. Posteriormente, o benefício foi revogado pelo fisco, em razão de ter sido comprovado que o beneficiário dolosamente simulou as condições para sua fruição. Com esse fundamento, houve a imposição da penalidade ao contribuinte e sua exclusão formal do programa em questão. Nessa situação hipotética, de acordo com o Código Tributário Nacional, letra B, o tempo decorrido entre a concessão do benefício e sua revogação não é computado para efeito da prescrição do direito à cobrança do crédito tributário, né, pessoal? Artigo 155 do Código Tributário Nacional. E os demais itens. A concessão de moratória suspendeu o prazo decadencial para a cobrança do crédito, não sendo computado o tempo decorrido entre a concessão e a revogação do benefício, né? Não seria caso aqui prazo decadencial, não vai suspender o prazo decadencial porque ele já foi lançado, já constituiu, então já começa a correr prazo prescricional. Letra C, a revogação do benefício só terá validade se tiver ocorrido antes do término do prazo prescricional do direito à cobrança. Não, né, pessoal? A gente já falou aqui do 155, parágrafo único, ela vai ter validade sim em outros casos. E letra D, a revogação do benefício só terá validade se tiver ocorrido antes do término do prazo decadencial relativo ao direito de constituição do crédito. Não, né? Também não é caso de prazo decadencial, porque ele já foi lançado, já foi constituído o crédito tributário, então a gente já começa a falar em prazo decadencial. 22ª questão. A autoridade fiscal do município de Manaus constatou que em 2015 a Fazenda Pública Municipal deixou de promover o lançamento do IPTU daquele exercício. Lembrando que IPTU lançado de ofício, lembrando daquela súmula que a gente falou lá do STJ, desde a entrega do carnê, já começa o prazo para o contribuinte, ele já foi notificado para pagar esse tributo. Relativamente a diversos imóveis localizados em seu território, considerando, primeiro, o disposto no Código Tributário Nacional acerca desta matéria, segundo, que nada impedia que o referido lançamento já fosse efetuado no próprio exercício de 2015, e terceiro, que não houve a notificação aos respectivos sujeitos passivos de qualquer medida reparatória indispensável ao lançamento, o prazo, 22ª questão, letra C, ele é decadencial para efetuação do referido lançamento, teve início em janeiro de 2016. Lembrando, lançamento de ofício, aqui em 2015 a Fazenda Pública Municipal deixou de promover o lançamento, como ele é lançado de ofício, a regra, a gente já falou em questões anteriores, a regra é a do 173, inciso 1º do Código Tributário Nacional. Então, ele começa a correr quando? 1º de janeiro de 2016, que é o primeiro dia do exercício seguinte.
Então, não vai ser prazo prescricional, porque a gente não está falando aqui ainda de lançamento, vai ser decadencial e ele não teve início em janeiro de 2015. Teve início em janeiro de 2016, que foi o primeiro dia do exercício seguinte, 173. 22ª questão, gabarito letra C. 23ª. Um projeto de lei do Estado de Roraima, com a intenção de buscar recuperação da receita tributária, prevê o cancelamento de multas já lançadas em decorrência do não pagamento do IPVA dos anos de 2015 a 2017, nos casos em que o contribuinte vier a realizar o pagamento do imposto até a data prevista do referido projeto. Pode-se afirmar que será instituída uma espécie de remissão parcial. Aqui, pessoal, não é caso de anistia, porque a anistia ela só pode ser instituída se for feita anteriormente ao lançamento. Então, como aqui já foi feito o lançamento, aqui multas já lançadas, o caput da questão já disse, é um caso de perdão, então é um caso de remissão, e aqui nos casos, somente quando ele vier a realizar o pagamento do imposto até a data prevista. Então, a remissão é um perdão, mas em alguns casos, então aqui se trata de caso de remissão parcial. Não é anistia, porque a anistia é só antes desse lançamento, também não é isenção e nem moratória. 23ª questão, gabarito letra C. 24ª. Passados 5 anos da data em que se tornar definitiva a decisão que houver anulado por vício formal o lançamento anteriormente efetuado, é certo que a Fazenda Pública não poderá efetuar novo lançamento em razão do mesmo fato gerador, por ter se operado a decadência. Então, passados 5 anos dessa decisão definitiva, passados 5 anos, eu começo a contar o prazo decadencial. Aqui, 173, inciso 2º. A gente falou várias vezes no inciso 1º, o inciso 1º costuma cair mais, mas o artigo 173, parágrafo 2º também, é bom prestar atenção. Então, Fazenda Pública está anulando o lançamento anteriormente efetuado, e aí ela não pode realizar novo lançamento, porque já passou 5 anos dessa decisão por ter se operado a decadência. Não tem nem a vinculação temporal, nem a homologação tácita, previstas no Código Tributário Nacional, e também não é caso de prescrição, porque como anulou, eu vou ter esse novo prazo de 5 anos, mas vai ser se operada a perda do direito material, então aqui é caso de decadência. 24ª letra A. 25ª questão. Tício recebeu em sua residência boleto para pagamento da taxa de coleta do lixo. Taxa de coleta de lixo. E, por equívoco, realizou o recolhimento da exação em duplicidade. Sobre a hipótese apresentada, assinale a alternativa correta. Pessoal, aqui não é caso de direito civil, não é caso de direito do consumidor, não é caso de cobrança indevida. Não é caso de cobrança indevida, é caso de apenas um pagamento por equívoco em duplicidade. Então, como ele pagou um tributo, que foi a taxa de coleta de lixo, por erro, o correto seria que ele pudesse, de fato, levantar esse valor. Então, 25ª questão, que vai ser letra C. Tício poderá requerer essa repetição do valor a maior, independentemente de prévio protesto, até 5 anos, contados da data do pagamento devido. Aqui, pessoal, a previsão aqui é do 165, que ele vai ter direito à restituição, do 168, que ele vai poder pleitear isso daí, e vai poder pleitear a partir da data de extinção do crédito tributário. Mas aqui, como ele realizou o pagamento é a causa principal de extinção do crédito tributário. Então, como ele realizou o pagamento, extinguiu o crédito tributário, e aí aí foi da data que ele fizer o pagamento indevido, que é a data de extinção do crédito tributário, começa a ocorrer 165 e 168 do Código Tributário Nacional. E os demais itens, Tício poderá requerer o dobro do valor? Não, né, pessoal? Aqui ele não foi cobrado em dobro. Ele simplesmente pagou por erro em dobro. Letra B. Tício não tem direito à repetição do valor recolhido a maior, tendo em vista que o pagamento foi espontâneo, caracterizando culpa exclusiva do contribuinte. Também não faz muito sentido, né, pessoal? Se ele pagou por erro, se ele pagou por equívoco, ele vai poder sim requerer esse valor maior, 168 do CTN. Letra D. Tício não poderá requerer a repetição do valor recolhido a maior, uma vez que, como contribuinte de direito, não suportou o ônus financeiro. Não é ele que pagou por equívoco, então ele de fato pode requerer esse valor que ele pagou a maior, que foi por equívoco. 25ª questão, gabarito letra C. 26ª. No que diz respeito às causas de extinção tributária, assinale a alternativa correta. Lembrando que na FGV
Na OAB, a prova de vocês, que vai ser no dia 13 de junho, o que a banca costuma cobrar mais são as causas de suspensão do crédito tributário. Mas, 26ª, no que se refere à extinção do crédito tributário, gabarito letra C. A previsão do CTN não é suficiente por si só para possibilitar a dação em pagamento dos bens imóveis. Na verdade, o 156, inciso 11 do CTN, ele prevê que eu vou ter que prever em lei como é que vai ser realizada essa dação em pagamento. E os demais itens. Letra A. É permitida a compensação mediante o aproveitamento de tributo, objeto de contestação judicial pelo direito passivo, antes do trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. Não, na verdade aqui é vedada a compensação se não tiver tido ainda o trânsito em julgado da respectiva decisão judicial. Então é vedada pelo Código Tributário Nacional a compensação, que é uma causa de extinção do crédito tributário. Lembrando, nós temos o pagamento, a compensação, a prescrição e a decadência como causa de extinção do crédito tributário. Letra B. A remissão do crédito tributário poderá ser concedida pela autoridade administrativa, independentemente de previsão legal. A remissão, né, pessoal, ela não é causa de extinção do crédito tributário, como eu falei para vocês. Nós temos aquelas outras 4 e não está incluída a remissão. E letra D. Enquanto a decadência tributária extingue o crédito tributário, a prescrição extingue a pretensão do credor para cobrar o crédito tributário. Não, as duas vão ser causas de extinção do crédito tributário, artigo 156 do Código Tributário Nacional. Então, no que se refere às causas de extinção, a dação em pagamento ela não é suficiente por si só para promover essa extinção, porque eu tenho que ter as disposições previstas em lei. 27ª. Visando promover a industrialização acelerada em seu território, o Estado X, em 1990, mediante a edição de lei ordinária, concedeu isenção de todos os impostos de competência estadual e de competência municipal. O Estado concedeu a isenção dos impostos de competência estadual e de competência municipal por 30 anos em função de determinadas condições, e as indústrias a que se instalaram em seu território. Com base no Código Tributário Nacional e na Constituição Federal, vamos lá, pessoal. Como foi considerado? Como foi feita uma isenção? Na verdade, foi feita uma isenção mediante determinadas condições. A isenção, ela de fato pode ser revogada, mas quando a isenção ela é feita mediante colocação de algumas condições, eu não posso revogar simplesmente por revogar. Eu vou ter que justificar essa revogação, porque de fato as empresas que se instalaram naquele território, elas já estavam prevendo aquela isenção de 30 anos, elas se programaram para essa isenção e cumpriram as condições que foram impostas pelo Estado X. Então, 27ª questão, gabarito letra B. A isenção concedida pelo Estado X, no que se refere ao IPVA, não pode ser revogada, mesmo que por edição de nova lei ordinária, porque foi uma isenção mediante essas condições. Então, a gente tem aqui o 178 do Código Tributário Nacional e a gente também tem a súmula 544, do STF, dizendo que quando são feitas isenções mediante cumprimento de determinadas condições, eu não posso revogar ao meu bel prazer. Letra A. A isenção concedida relativamente aos impostos estaduais é extensiva àqueles instituídos após sua concessão, independentemente de previsão legal nesse sentido? Não, né? Ela não vai ser extensiva. Letra C. A isenção concedida relativamente aos impostos municipais é extensiva àqueles instituídos após sua concessão, independentemente de previsão legal nesse sentido. Também não, né? Ela não vai ser extensiva a esses instituídos depois da concessão, porque a isenção ela foi feita prevendo que já estava a condição de fato naquele momento. E letra D. Os estados não podem conceder isenção de impostos estaduais ou municipais por prazo superior a 5 anos, exceto se o fizerem por meio de lei complementar estadual. Não há esse prazo previsto no Código Tributário Nacional. Então, os estados podem fazer e não há essa limitação de até 5 anos, até 10 anos, até 12 anos. Não há essa limitação na legislação. Então, gabarito correto, 27ª, letra B. 28ª. No que concerne às modalidades de exclusão do crédito tributário, a gente já passou por suspensão,
já passou de extinção, a gente já está em exclusão do crédito tributário. Segundo dispõe o CTN, é correto afirmar, 28ª questão, letra B. Dentre as causas de exclusão do crédito tributário, nós temos duas, a isenção e a anistia. Então, letra B. A anistia pode ser concedida limitadamente às infrações punidas com penalidades pecuniárias até determinado montante, conjugadas ou não com penalidades de outra natureza. 181, inciso 2º do Código Tributário Nacional. De fato, eu posso conceder a anistia conjugando ou não com penalidades de outra natureza. Não há essa limitação. Na verdade, o Código Tributário ele prevê que eu posso sim acumular ou não essa anistia. Demais itens. Isenção. É correto afirmar que a isenção, salvo lei em contrário, é extensiva aos tributos instituídos posteriormente à sua concessão. A gente já viu na questão anterior, ela não é extensiva, 177. Inciso 2º do Código Tributário Nacional, ela não vai ser extensiva. Letra C. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada em cada caso por despacho da autoridade administrativa em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições, situação em que o despacho concessivo gera direito adquirido. Não, ele não vai gerar direito adquirido. Aqui 179, vou apagar aqui, ficou ruim. 179, parágrafo 2º do Código Tributário Nacional. Ele não vai gerar direito adquirido. A isenção, mesmo concedida em caráter geral, ela não vai gerar direito adquirido. Letra D, a anistia abrange exclusivamente as infrações cometidas posteriormente à vigência da lei. Aqui já está errado, né, pessoal? A gente já falou. Ela vai abranger o que já foi anteriormente à vigência da lei. O posterior, eu não posso prever a anistia, porque, na verdade, eu nem tinha aquele crédito tributário para extinguir. Então, 28ª, letra B. 29ª. Lei municipal institui hipótese de anistia tributária com o intuito de excluir determinados valores devidos por empresas da região. De acordo com o Código Tributário Nacional e com a doutrina, a anistia incide sobre os valores oriundos de, letra B, infrações já cometidas, mas ainda não lançadas. Como eu falei para vocês, se elas não tiverem sido lançadas, eu posso sim conceder a anistia. Se elas já tiverem sido lançadas, se eu quiser perdoar, eu posso conceder o quê? Uma remissão, que é causa de suspensão do crédito tributário. Então, a hipótese de anistia tributária, eu vou extinguir o crédito tributário, é uma hipótese de exclusão do crédito tributário. Então, infrações já cometidas, eu posso sim conceder a anistia, mas não lançadas, porque as já lançadas eu teria que conceder uma remissão se eu quisesse perdoar esses determinados valores devidos. Então, tributos e infrações já lançados, não, porque aqui seria caso de remissão. Já cometidas, mas ainda tributos e infrações já cometidas, não, aqui não tributos, são só infrações. E tributos e infrações ainda não cometidas. Como é que eu vou conceder uma anistia se eles ainda não foram nem cometidos, né? Eu tenho que ter pelo menos uma base para conceder essa anistia. Então, 29ª, letra B. E 30ª, só para a gente fixar, questão de itens, a gente já vai para o gabarito da questão, depois que já tiver lido. Sabe-se que excluem o crédito tributário, a isenção e a anistia. Lembrando que cai mais na FGV, na prova de vocês, vai cair mais a suspensão, depois as causas que excluem o crédito tributário e só depois cai muito pouco as causas de extinção do crédito tributário, que é o pagamento, a compensação, a prescrição e a decadência. Cai muito pouco na prova de vocês. 30ª. Inciso 1º, letra A. A exclusão do crédito tributário não dispensa o cumprimento das obrigações acessórias dependentes da obrigação principal, cujo crédito será excluído ou dela consequente. Exatamente, né, pessoal? Artigo 175, parágrafo único do Código Tributário Nacional. Ela não vai dispensar o cumprimento das obrigações acessórias, independente se eu excluir a crédito tributário, porque o acessório no direito tributário não segue a sorte do principal. Não é a mesma lógica do direito civil, que a gente está dentro das áreas do direito público. 2. A isenção, quando não concedida em caráter geral, é efetivada em cada caso por despacho da autoridade administrativa em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei ou contrato para sua concessão. Exatamente, aqui é o artigo 179 do Código Tributário Nacional. Então, quando ela não for concedida em caráter geral,
requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento e do cumprimento dos requisitos previstos em lei. Isenção eu vou ter que provar, quando ela não for concedida em caráter geral, o cumprimento daqueles requisitos para que eu me encaixe nas hipóteses de isenção também. Item 3. A anistia pode ser concedida limitadamente, sob condição do pagamento de tributo no prazo fixado pela lei que a conceder, ou cuja fixação seja atribuída pela mesma lei à autoridade administrativa, que é o artigo 181, inciso 2º, acho que é o item D, se eu não me engano, o item D do Código Tributário Nacional. Então, posso sim conceder a anistia em caráter geral ou limitadamente sob condição do pagamento de tributo no prazo fixado em lei. O Código Tributário Nacional me permite conceder essa anistia limitadamente ou de maneira geral. Então, eu posso escolher quando eu estiver concedendo, fisco, quando estiver concedendo a anistia. Item 4. A anistia, quando não concedida em caráter geral, é efetivada em cada caso por despacho da autoridade administrativa em requerimento com o qual o interessado faça prova do preenchimento das condições e do cumprimento dos requisitos previstos em lei para sua concessão. Exatamente o que a gente viu na questão anterior. Se não for em caráter geral, tanto a anistia quanto a isenção, aqui 182, eu tenho que fazer prova do cumprimento dessas condições para que eu me encaixe nas hipóteses de anistia. Então, 1, 2, 3 e 4 corretas. 30ª questão, gabarito, letra D. Então, finalizando aqui a terceira aula, a gente passou por algumas disposições constitucionais do direito tributário, especialmente no que se refere às competências do lançamento, suspensão, exclusão e extinção do crédito. Lembrando que a FGV gosta muito de cobrar questões referentes ao lançamento e suspensão do crédito tributário. Então, dê especial atenção a essa matéria, resolvam as questões e a prova. E vamos fechar 5 questões de direito tributário na prova no dia 3.